Vamos lá resolver algumas questões aqui relativas ao cálculo de limite, só que a proposta hoje é utilizar uma regrinha que aplica derivada no cálculo dos limites, né? Chama regra de L'Hopital ou de L'Hospital, né? Entre outros contextos de aplicação dessa regra, você aplica geralmente quando tem indeterminação, né? Do tipo 0 sobre 0, mas não é a única forma, né? Se der infinito sobre infinito também é uma forma da gente aplicar esse tipo de regra aqui. No caso, vocês podem ver que a maioria, todos, né, nesse exercício 3.8 do Guidorizi, vai dar indeterminado do tipo 0 sobre 0, então a gente pode aplicar. Aí em que consiste essa regra, né? Alguns professores eles apresentam esse conteúdo de cara durante o conceito de limite. Não são todos, né? Mas depois que você entende o conceito de derivada, e é até mais interessante o aluno ele já ter esse contato logo de imediato, né? Mesmo que seja junto com o conceito de limite, porque vai ter mais um método para resolver limites, né, que muitas vezes daria um certo problema para poder resolver por conta das transformações algébricas, que podem ser um pouco longas e meio complicadas, e facilita o cálculo desses limites, né, como a gente vai ver aqui. Então, em que consiste o método, né? Você verifica se dá a indeterminação 0 sobre 0, como a gente já disse, vai dar todos eles. Então a gente deriva tanto o numerador como o denominador e aplica o limite. Aí pode acontecer de derivando o denominador, você não vai ter ainda uma expressão. Algumas vezes, né? Você acaba não tendo uma expressão que ainda não dá 0 sobre 0. Ou no caso, ainda dá 0 sobre 0. Você deriva de novo. Calcula a segunda derivada. Não vai acontecer nesse caso aqui. Então a gente vai relembrar que, para quem já tem um conceito de derivada já estabelecido, vai ser bem tranquilo. Se não, dá uma olhadinha, ver como é que faz esse processo. Não é complicado, tem muita regrinha, igual o caso dos limites, né? Chega até a ser mais com casos específicos e regras específicas, né? Então vamos lá, pegando o primeiro item aqui, o item A, nós temos o limite de x indo para 0. Você percebe que ao substituir 0 você vai ter determinação, nesse caso aí. E o que a gente pode fazer? A gente vai derivar em cima e embaixo, né? Então, tangente de x a gente vai derivar e o x deriva também. Você sabe que a derivada da tangente é a secante quadrada de x. E a derivada de x é 1. Você percebe que nós já não temos mais a indeterminação. Nesse caso você aplica direto o limite. Quem seria a secante quadrada de 0? A secante de 0 é 1. Então 1 ao quadrado igual a 1. Então resolve rapidinho aqui. Também dá para você fazer por substituição. Exemplo, você transforma a tangente de x em seno de x sobre cosseno de x e divide por x, faz a divisão das frações e depois você aplica o limite, né? Você vê o que vai no caso acontecer. Aí ver se consegue chegar no 1. Geralmente você vai usar aquele limite fundamental, né? O limite de x tendendo para 0, de seno de x sobre x, isso é 1. Você vai usar aí esse limite aqui para poder fazer com que eles apareçam em lugares específicos após as operações, e você consegue deduzir que o limite, partindo desse princípio, vai ser um valor que não dá indeterminado. Aí fica a cargo de vocês tentar fazer esse caso aí. O item B, nós temos o limite de x indo para 0 de x sobre seno de x. Mesma coisa, você vai derivar o x, né? E vai derivar o seno de x. A derivada do seno, a gente pode lembrar que seria o cosseno de x, né? Tem até umas tabelas que auxiliam a gente nisso. A gente vai derivar aqui, ó, ambos aqui. Você vai ter o limite de x indo para 0. Perceba que não altera o limite, né? Você só aplica a derivada nos dois membros da fração. Você vai ficar com 1 sobre cosseno de x. Aí você percebe que já não tem indeterminação, porque o cosseno de 0 é 1. Então, sobre 1 é 1.
Vamos ver o item C aqui. Limite de seno de 3x. Limite de x indo para 0. De seno de 3x. Sobre x. A gente vai derivar isso aqui. Vai derivar embaixo. Aí lembrando, né? Tem algumas regrinhas de derivação que você tem que fazer por a derivada da função composta, né? No caso, você, além de deriva a função mais externa e depois deriva o argumento do seno, por exemplo. Aí seria a derivada de 3x, que é 3, e a derivada do seno, que é o cosseno. Então você ficaria com 3 cosseno de 3x e 1. Você agora só aplica o limite. Substitui x por 0, 3 vezes 0 dá 0, né? Então cosseno de 0 é 1 e esse limite vai para 3. E o item D, limite de x indo para π de seno de x sobre x menos π. Bom, uma coisa bem interessante que a gente trabalha com derivada é quando você deriva a constante, isso é 0, né? Então você vai derivar isso aqui, derivar isso aqui. A derivada do seno, como a gente já disse, é o cosseno. Cosseno de x, isso aqui vai para 1, né? Porque π é constante. Então a derivada de x é 1, cosseno de 0 é 1. Depois a gente posta mais vídeos em relação à resolução dos outros itens dessa mesma questão, aplicando esse mesmo conceito aqui.